Meu nome é Avery, sou natural de Portland e cresci em um daqueles bairros onde todo mundo finge ser mais livre do que realmente é. Minha mãe foi quem me criou sozinha. Ela era uma mulher forte, determinada, com opiniões firmes, especialmente quando o assunto era homem. Desde pequena, escutei dela que confiar em qualquer um deles era o mesmo que assinar um atestado de burrice. Meu pai, ela dizia que ele era a prova viva disso, ou melhor, a prova da ausência dele. Nunca o conheci, nem sequer vi uma foto. Tudo que sei é que ele foi embora antes mesmo de eu nascer. Isso foi suficiente para que eu, desde cedo, prometesse nunca depender de ninguém. Desde criança, aprendi a endurecer. Escolhia minhas roupas do jeito que queria, falava o que pensava, e recusava ser vista como fraca ou vulnerável. Me escondia em roupas largas, no cabelo diferente, em atitudes que provocavam. Quando percebi que sentia algo especial por meninas, tudo fez sentido. Aos 14 anos, me apaixonei pela minha melhor amiga da escola. Foi meu primeiro relacionamento e a primeira vez em que senti que tinha algum controle sobre minha vida. Ser lésbica nunca foi uma crise para mim, sempre foi uma convicção, algo que defendi com todas as minhas forças, porque representava liberdade. Eu dizia que tinha escolhido isso, mas no fundo, parecia só estar evitando tudo que lembrasse o abandono que minha mãe sofreu. Nunca deixei um homem chegar perto o suficiente para me machucar. Aos 20 anos me tornei tatuadora. O estúdio virou meu porto seguro. Entre tintas e agulhas, me sentia viva. As pessoas confiavam em mim para eternizar na pele o que era importante para elas, mas eu mesma já não sabia o que aquilo significava para mim. Era como se minha vida tivesse uma aparência definida, mas não um propósito real. Ainda assim eu ria, saía, namorava. Fingir que tudo estava bem era mais fácil do que encarar o vazio que me aguardava no fim do dia. Nunca fui religiosa, na verdade, tinha até um certo desdém por tudo que soasse como fé. Achava que era só uma muleta emocional, uma forma de manipulação para quem não aguentava a realidade. Eu era prática, racional, desconstruída, ou pelo menos, era assim que me via. Para mim, o que não podia ser provado não existia. Deus, céu, inferno, apenas fantasias. Mas mesmo dizendo isso, tinha noites em que acordava assustada. Sonhava com lugares escuros, vozes que me chamavam, olhos que me observavam. Às vezes acordava chorando, mas no dia seguinte fingia que era só um pesadelo bobo. Nunca contei para ninguém. Enterrava essas sensações estranhas bem fundo. Engolia tudo com um gole de cerveja ou mais uma tatuagem. E foi numa dessas madrugadas, voltando de uma festa com minha namorada da época, que tudo começou a sair do controle. O carro deslizou na pista molhada. A última coisa que eu vi foi o som dos pneus derrapando, e depois um silêncio que nunca mais vou esquecer. Antes de contar o que aconteceu depois, me responde: você já sentiu que estava vivendo uma vida que não era sua? Que no fundo, algo estava errado, mas você não sabia exatamente o que? Quero muito saber se já passou por isso também. Lembro daquele momento como se fosse ontem. A chuva caía constante, as ruas brilhavam como espelhos, e cada farol refletia no asfalto, como se o mundo estivesse derretendo. Eu e Kai, minha namorada na época, discutíamos por uma besteira, pequena, mas que transformávamos numa guerra. Nenhuma de nós estava bem, só não queríamos admitir. Eu estava dirigindo. Apesar da irritação, tentava manter os olhos na estrada. O rádio tocava, abafando a tensão, mas nada podia calar o que estava por vir. Tudo aconteceu muito rápido. Vi um carro vindo na contramão, faróis, buzina, gritos. Tentei desviar, mas o volante não respondeu. O impacto foi seco, uma explosão surda, e então o vazio. É difícil explicar, porque não senti dor. Só uma pressão no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim, um desencaixe, e depois o silêncio. Um silêncio diferente, como se o mundo tivesse parado, o tempo congelado. Minha visão escureceu nas bordas, mas ao mesmo tempo, comecei a ver tudo de fora. Meu corpo preso nos ferros do carro, vidro trincado, sangue escorrendo da minha testa, e eu ali, observando tudo como se fosse outra pessoa. Eu me via, mas não sentia que fazia parte daquilo. Era como assistir a um filme, só que era o filme da minha vida. Senti medo, um medo que nunca tinha conhecido antes. Medo de não voltar, medo de ter desperdiçado tudo, medo do desconhecido. Era como se uma parte de mim gritasse que ainda não era o fim, enquanto outra já parecia entregue, dominada por algo maior. Então comecei a ser puxada. Não consigo explicar com lógica, mas senti uma força invisível me levar, como se estivesse sendo sugada por uma presença ao mesmo tempo atraente e assustadora.
Não era um túnel, como muitos dizem, mas uma passagem através de camadas de mim mesma. Lembranças vieram como flashes. Meu quarto na infância, o rosto da minha mãe chorando no banheiro, a primeira vez que me declarei para uma amiga. Cada escolha, cada ferida, cada muro que construí, tudo queria ser revisto. Era como se estivessem me despindo por dentro. O mais estranho foi o que senti no corpo, ou melhor, na falta dele. Eu flutuava, sem peso, sem frio ou calor, mas havia uma pressão emocional tão intensa que quase me sufocava. Uma dor profunda, não física. Percebia coisas que nunca tinha notado antes. Era como se meus olhos tivessem sido trocados. Comecei a sentir o que os outros sentiram por minha causa. Vi cenas que nem lembrava mais e senti. O abandono que causei à minha mãe, a indiferença que tratei certas pessoas, a arrogância de negar tudo que não cabia na minha lógica. No meio disso tudo, uma pergunta ecoou dentro de mim. Se tudo acabasse agora, o que realmente teria valido a pena? Essa pergunta me atravessou. Ali fora do meu corpo, no limiar entre a vida e a morte, percebi que nada daquilo que eu julgava importante tinha sentido de verdade. Nenhuma discussão, nenhum orgulho ferido, nem discursos elaborados, apenas o amor que eu sempre rejeitei por medo. Então senti uma presença se aproximar. Mas isso, só vou conseguir te contar se você realmente estiver pronto para ouvir o que veio depois, porque aquilo que vi mudou tudo e talvez também possa transformar você. A presença chegou como um sussurro, não com palavras, mas com algo que parecia tocar minha alma, como se o ar ao meu redor tivesse ganho uma nova densidade. Era uma mistura de respeito profundo e temor, como se eu estivesse diante de algo sagrado demais para encarar diretamente. O ambiente ao meu redor, antes confuso e indefinido, começou a se transformar. Tudo ficou mais nítido, mais real do que a própria realidade. O chão parecia feito de uma luz sólida, como se a matéria tivesse sido purificada. O silêncio era absoluto, e ao mesmo tempo, parecia que o universo inteiro murmurava uma mesma mensagem. Eu sentia que alguém estava ali. Não houve clarões, nem sons de harpas como em filmes, nada disso. O que senti foi um peso, leve, mas intenso o suficiente para calar meus pensamentos por completo. O ar ficou mais denso, e eu sabia que não estava sozinha. Meus olhos se moveram devagar, conscientes de que estavam prestes a testemunhar algo inesquecível. Quando finalmente o vi, meu espírito congelou. Ele estava ali. Não consigo descrever seu rosto com detalhes. Não porque estivesse apagado, mas porque era impossível colocar em palavras. Havia uma força profunda naquele olhar, algo que parecia olhar para a eternidade. Seus olhos eram fogo e ternura ao mesmo tempo, sem julgamento, sem acusações, mas sem disfarces. Eu me senti completamente exposta diante dele. Cada pensamento, cada dor, cada mentira que contei para mim mesma estava ali, desnuda. Ele não falou de imediato, apenas me olhava. E o que mais me quebrou foi que, mesmo conhecendo tudo de mim, ele permaneceu firme, presente, amoroso e, ao mesmo tempo, sólido como uma rocha. Jesus não era fraco, como muitas imagens pintam. Ele tinha uma autoridade que não precisava de voz alta, só sua presença já fazia minha alma se aquietar. Quando finalmente falou, não foram palavras audíveis, mas uma voz interna, clara como nunca antes. Ele disse meu nome, Avery. E naquele momento, senti que era verdadeiramente conhecida, não como um dado, nem como um passado mal contado, mas como alguém por quem ele esperou a vida toda. Então, sem gestos ou explicações, ele me mostrou algo. Minha mente foi guiada a enxergar o que eu sempre evitara. Ele revelou como eu transformei minha dor em uma armadura, como usei o abandono do meu pai para me proteger e impedir de amar de verdade. Mostrou como rejeitei tudo que lembrava masculinidade, não por convicção, mas por medo. Medo de me ferir, de ser deixada, de confiar. E então algo ainda mais forte aconteceu. Ele não mostrou apenas o que eu vivi, mas o que eu poderia ter vivido. Vi uma casa simples, cheia de paz. Vi crianças, e um homem que me olhava com um amor tão profundo que minhas lágrimas vieram não só de arrependimento, mas de surpresa, porque aquele era o amor que eu sempre quis, mas nunca acreditei existir. Jesus me mostrou que esse era o plano original, não uma obrigação, mas uma proposta que eu nunca considerei, porque minhas feridas decidiram por mim. Ele me olhou com uma compaixão que não era piedade fria, mas um amor capaz de restaurar tudo apenas por existir. Então ele falou novamente: você não nasceu para viver ferida. Nasceu para amar e ser amada de verdade. Naquele instante algo dentro de mim começou a ceder. Sua voz, sua presença, sua verdade eram tão intensas que minha estrutura interna começou a ruir.
Aquilo que eu defendia com tanto orgulho, minha identidade, começou a perder sentido. Mas o que surgia em seu lugar ainda era indefinido. Eu sentia uma porta se abrindo, uma chance, mas não sabia o que seria exigido para atravessá-la. Ele não respondeu minhas dúvidas. Apenas se virou e me mostrou algo que até hoje não consigo esquecer. Algo que me fez implorar para não voltar, e ao mesmo tempo, desejar mais do que tudo uma nova oportunidade. Quando ele apontou, imaginei um julgamento, um tribunal, uma lista dos meus erros, ou um abismo sombrio e final, mas não. O que vi foi o rosto do meu pai. Mais velho do que nas poucas fotos escondidas que encontrei, mas era ele. E ele chorava, com uma dor que eu jamais imaginei que um homem pudesse carregar. Jesus me deixou sentir aquela dor, arrependimento, impotência, desespero. Ele não me abandonou por escolha. Amou-me, mesmo à distância. Sofreu por cada ausência, por cada aniversário perdido, por cada palavra amarga que minha mãe me ensinou. Aquilo me partiu ao meio, porque passei a vida odiando alguém que, na verdade, estava quebrado. E naquele momento Jesus disse: seu pai pediu perdão, não uma vez, mas por toda a vida. Mesmo sem te ver, ele orava por você, mesmo sem saber como. Essa revelação mexeu com tudo que eu acreditava. Não era só uma mulher ferida, era uma filha que precisava perdoar. Percebi que o verdadeiro cárcere não era o abandono, mas o rancor que me prendeu por anos. Jesus me olhou com doçura séria e disse algo que incendiou minha alma. Avery, seu destino não se construiu sobre mágoas, mas sobre promessas. Você não nasceu para fugir, nasceu para cumprir. Então ele me mostrou uma vida, não uma lembrança, mas uma visão do que poderia ter sido e ainda pode ser. Vi um lar, de verdade. Vi um homem que me olhava com respeito, honra e amor. Vi crianças, nossos filhos. Vi uma versão minha diferente, ainda forte, mas curada, intensa, mas em paz, com personalidade, mas agora com propósito. Por fim ele fez uma pergunta: você quer viver aquilo que foi escrito para você? Hesitei. A resposta era óbvia, mas o medo era real. Seria como viver pela primeira vez sem a armadura, sem as certezas que construí, sem as bandeiras que me protegiam. Seria confiar. Antes que eu pudesse responder, ele citou algo que, mesmo sem nunca ter lido a Bíblia, ficou gravado em mim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Parecia atravessar o tempo, como se aquelas palavras fossem feitas para mim naquele momento. E ali, com a mão na maçaneta, chorei como uma criança. Eu que aprendi a não mostrar fraqueza, eu que construí uma imagem de força, chorei até minhas defesas caírem. E entre lágrimas, pedi uma chance, só uma. Dispus-me a reaprender tudo, a abrir mão do que fosse preciso para realmente viver. Ele me olhou, e eu senti que aquele sim já estava no coração dele muito antes de eu pedir. Mas ele deixou claro: se você voltar, não será pela metade. Não haverá espaço para máscaras. Terá que andar diferente, perdoar o imperdoável, amar o que antes desprezava, confiar onde nunca pensou confiar. E foi naquele momento que tudo começou a mudar. Eu senti como se estivesse sendo puxada de volta, como se o tempo que parecia congelado começasse a derreter ao meu redor. A luz que antes era estável passou a vibrar, e a presença dele se afastava devagar, sem desaparecer por completo. No meio dessa transição, a última coisa que eu vi foi: você vai lembrar. Então eu voltei. Mas os minutos que se seguiram foram tão intensos e estranhos, que honestamente, nem sei como consegui enfrentar tudo aquilo. Retornar foi pior do que partir. Acordei num quarto branco, com um zumbido constante nos ouvidos e uma luz forte invadindo meus olhos. Tudo parecia fora de lugar: o barulho das máquinas, o cheiro do álcool, os tubos presos ao meu corpo. Por um instante, achei que ainda estivesse sonhando, que essa sensação de estar presa num lugar estranho fosse apenas mais um fragmento daquela experiência, mas não era. Eu estava de volta, no meu corpo, no mundo. A dor veio primeiro, uma dor surda, quente, espalhada pelo peito, pernas e cabeça. Depois a imobilidade. Eu não conseguia me mexer, me sentia presa dentro de mim mesma. E além disso, veio o vazio. Não um vazio comum, mas um vazio feito de contraste. Porque depois de ter sentido aquela presença tão real, o mundo ao meu redor parecia seco, frio, barulhento demais lá fora e silencioso demais dentro de mim. Demorei dias para conseguir falar. Os médicos diziam que eu estivera inconsciente por quase 24 horas. Chamaram minha sobrevivência de milagre, mas não faziam ideia do que realmente aconteceu comigo. Eles não conseguiam ver o que eu via, nem ouvir o que ainda ecoava dentro de mim.
A voz dele, eu tentava compreender, mas tudo parecia confuso, como quem desperta de um sonho vívido e tenta segurar as imagens antes que desapareçam. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Jesus, sentia o peso do olhar dele, e junto vinha uma tristeza sufocante. Porque tudo ali no hospital gritava rotina, sofrimento e limitações. E o que eu havia vivenciado era algo completamente diferente. Encarar a mim mesma foi um choque. Quando consegui sentar pela primeira vez e vi meu reflexo num pequeno espelho na maca ao lado, algo me atravessou. Eu não me reconhecia. Não era só o rosto inchado, os hematomas, as marcas pelo corpo, era algo mais profundo. Era como se a pessoa que eu fui não coubesse mais naquela imagem. Meu jeito de me vestir, minhas crenças, tudo parecia estranho, como se eu estivesse usando uma fantasia que nunca foi feita para mim. A confusão começou ali. Chorava sem motivo. Às vezes, acordava no meio da noite ofegante, sentindo que estava caindo. Em outras, ficava olhando para o teto, sem conseguir pensar em nada. Parecia que minha alma estava dividida entre dois mundos, aqui e lá, e em nenhum deles eu me encaixava completamente. Quando as enfermeiras perguntavam se eu queria chamar alguém, eu dizia que não. Não queria visitas, não queria minha mãe, muito menos Kai. Eu sabia que se ela entrasse naquela porta, eu não conseguiria esconder o que acontecia dentro de mim. Porque algo tinha mudado profundamente, e eu não conseguia controlar. Passei a sentir repulsa das roupas que sempre usava, incomodava-me com meu jeito de falar. Até meu corpo reagia diferente. Quando tentaram me levantar para andar, minhas pernas falharam. O corpo que antes era forte, tremia sem razão. E junto com tudo isso, veio o medo. O medo de não saber como contar para o mundo que vivi. Como explicar que vi Jesus, que ele falou comigo, que me mostrou uma vida diferente? Quem iria acreditar? Como dizer que a mulher que sempre teve orgulho da própria identidade agora chorava ao se olhar no espelho? Tentei escrever, apaguei tudo. Gravei um áudio e parei no segundo minuto. Minha voz falhava, as mãos tremiam. Era como se cada palavra fosse um confronto direto com tudo que eu já fui, e aquilo doía mais do que qualquer ferida física. Até que um dia, uma psicóloga do hospital entrou no quarto e perguntou como eu estava. Não esperava resposta, era só uma formalidade, mas quando tentei dizer que estava bem, minha voz travou. Comecei a chorar como nunca. Um choro profundo, que vinha da alma. Ela não entendeu, só me ofereceu um copo d'água e falou que era normal após um trauma. Mas eu sabia que não era só isso. Dentro de mim, uma guerra acontecia. Uma batalha entre quem eu fui e quem eu estava me tornando. E o mais estranho, eu não queria voltar a ser quem eu era, mas também não sabia quem eu era agora. Minha recuperação física foi lenta. Tive que reaprender a andar, a sentar, até a respirar direito. Mas o maior desafio foi a cura interna, e nem a morfina poderia aliviar essa dor. Cada dia era uma luta com minhas escolhas, minhas certezas, com a pessoa que eu fui e, principalmente, com aquela que Deus queria que eu me tornasse. Ao sair do hospital, fui direto para a casa da minha mãe. O reencontro foi estranho. Ela me olhou com desconfiança, tentando entender se eu ainda era a filha que conhecia. Eu não era. E ela percebeu antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Só que pela primeira vez em anos, não houve brigas. Apenas um abraço forte e longo, e um pedido de perdão, sem explicações ou orgulho. Pela primeira vez em muito tempo, ela chorou em meu ombro. Dias depois comecei a procurar uma igreja. Queria algo simples, sem barulho, sem performances. Só ouvir mais sobre aquele Jesus que me encontrou quando ninguém mais podia. Sentei nas últimas cadeiras, escondida. Mas bastou ouvir os primeiros versículos para algo dentro de mim arder, como se meu espírito reconhecesse aquela voz, mesmo sem nunca tê-la escutado antes. Alguém me entregou uma Bíblia, e eu comecei a ler como se fosse oxigênio. Um dia, sozinha no meu quarto, encontrei um trecho que parecia escrito só para mim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Li de novo e chorei, porque ali estava minha história, meu passado, presente e futuro. Desde então tudo mudou. Meu jeito de me vestir, de falar, de olhar para os outros. Até minha profissão ganhou um novo significado. Continuo tatuadora, mas hoje minhas conversas são diferentes. Meus clientes ouvem outra voz na minha cadeira. Não é religião, é amor, cura, renascimento. Um Deus que não me condenou, mesmo quando eu neguei tudo o que Ele é. Hoje entendo que minha identidade não estava no que o mundo dizia, nem no que a dor me ensinou a ser.
Estava em quem Deus me chamou para ser desde o começo. Claro que não foi fácil. Ainda enfrento julgamentos, perguntas difíceis, até rejeições de velhos amigos. Mas nada disso me abala, porque agora sei o que é viver de verdade. A liberdade que eu tanto buscava só encontrei quando me entreguei de verdade. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, será que tem jeito para mim também? Eu te digo, com todo o amor que há em mim, tem sim. Porque se Jesus entrou na minha história, mesmo depois de tudo, ele pode entrar na sua também. E quando ele entra, não vem para destruir, vem para reconstruir, vem para salvar. Talvez você esteja preso a algo que parece impossível de mudar, ou escondido atrás de uma máscara que já não te serve, ou simplesmente cansado. Se for assim, escute isso, você não está sozinho. Alguém está batendo na porta do seu coração agora mesmo. Se você abrir, tudo pode se renovar, tudo mesmo. E se essa história mexeu com você, te convido a continuar aqui comigo, porque o próximo vídeo pode trazer algo especial, algo que talvez você nem sabia que precisava, mas que pode ser exatamente o que vai te libertar de verdade. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.